Bom dia, vamos à nossa reflexão? A passagem de Mateus capítulo 14, versículo 22, fala de Jesus andando sobre o mar. Diz assim a palavra: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. E despedidas da multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Naquela quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente, essa palavra aqui é interessante, lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse: vem, Pedro. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente é filho de Deus. Uma passagem bem conhecida, bem linda. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, né? Os 5 pães e 2 peixinhos. E ele fala assim: olha, atravessa agora, pega o barco e atravessa para o outro lado. E aí eles fizeram. Jesus foi orar sozinho, estava lá orando no cair da tarde. Quando ele olha, está lá o barco, o vento contrário, batendo no barco. E ele foi andando sobre as águas. Não pegou outro barco, não. Ele foi andando sobre as águas, caminhando sobre as águas. Uma coisa simples, né? Caminhar sobre as águas. O que é difícil para Jesus? E aí, quando ele estava chegando perto, eles olharam, viram um vulto, falaram assim: é um fantasma, é um fantasma. E aí Jesus fala assim: não, sou eu. Sou eu. Ah, Pedro, então se é tu, Jesus, pede para eu ir até aí. Mas vem, Pedro. Vem. Quer ir? Vem. Ele não mandou? Vem. Aí Pedro desceu do barco e andou. Estava andando sobre as águas. E daqui a pouco, quando ele reparou no açoite do vento, ele teve medo. E aí começou a afundar. E ele grita: salva-me, Senhor. Aí Jesus estende a mão: tá bom, vem cá, Pedrinho, vem cá. Puxou ele para cima da água de novo. Um detalhe que as pessoas nem reparam: puxou ele de novo para cima da água. E aí continuaram andando e entraram no barco. E o vento parou. Essa passagem é muito interessante e tem muitos ensinamentos aqui. Primeira coisa, quem que mandou atravessar? Jesus tinha acabado de multiplicar pão e peixe. Alimentou ali mais de 5.000 pessoas. E ele falou: acabou de multiplicar, sobrou lá 12 cestos, e agora atravessa, vai lá para o outro lado que daqui a pouco eu vou estar lá. Eu vou aqui orar um pouquinho sozinho e daqui a pouco eu vou estar lá. E eles cumpriram aquilo que Jesus mandou. Eles entraram no barco e atravessou. E para atravessar. E daqui a pouco bateu um vento contrário. É exatamente isso que acontece. Quem que mandou atravessar? A palavra diz que ele compeliu, Jesus compeliu eles, os discípulos, a atravessar. Compelir no dicionário estimulou, obrigou eles a atravessar. Eles: tá bom, nós vamos. E aí bate um vento contrário. Tem muitas das vezes que acontece isso na nossa vida. A gente está fazendo a obra de Deus, a gente está trabalhando por ordem de Deus, por ordem de Jesus, e daqui a pouco bate o vento contrário. Eu estou fazendo a obra de Deus,
Eu estou aqui trabalhando para o Senhor e bate um vento contrário na nossa vida. E aí a gente entra no desespero, sem lembrar de quem mandou a gente atravessar o mar, cumprir aquela obrigação, foi o próprio Jesus. Nós vamos estar prontos para isso, queridos. Não é fazendo a obra de Deus que as coisas sempre vão dar certinho. Eu estou aqui fazendo a obra de Deus e vai dar tudo certinho. Não, não. Pode vir ventos contrários. Pode vir ventos contrários na nossa vida a qualquer hora, mesmo com ordem dada por Jesus para fazer o que nós estamos fazendo. Nós temos que aprender a viver debaixo da fé. Pedro andou nas águas. Todo mundo fala, Pedro teve pequena fé, mas ele andou sobre as águas por 2 vezes, sozinho e depois com a mão dada a Jesus, até entrar no barco. Aprenda isso. Não, fique preparado. Fique preparado. Eu escrevi aqui uma frase: nós precisamos ser aventureiros para mover a nossa fé. Pedro foi um aventureiro, foi o único dentro do barco que falou assim: deixa eu ir enquanto é contigo aí, deixa eu andar sobre as águas contigo. Deu para entender? Então seja um aventureiro para mover a sua fé. Bota o pé na água. Não tenha medo de botar o pé na água, não. Tá bom? Aprenda isso. Não tenha medo de botar o pé na água quando Jesus manda colocar. Um lindo dia, uma linda manhã para você nesse final de semana. Uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus.